temos o seguinte, o BTC. Bom, para começar, eu já não gosto também desse movimento de price action que ele acabou de fazer aqui, tá? Embora essa barra aqui, ela muitas vezes é uma falsa barra de baixa, né? Onde muita gente começa a shortar esse movimento aqui. Eu avalio mais como um movimento de ação de preço lateral, tá? Só que tem um detalhe muito importante. Ele tem, se a gente pegar aqui, ele tem um topo mais baixo do que o topo anterior aqui, certo? Ele tem um topo mais baixo do que o topo anterior aqui se formando. Ele saiu de um retângulo aqui praticamente, quase um... Na verdade, quase... vai lá, um retângulo de manipulação aqui, ó. Ele saiu para cima e já está voltando para dentro desse retângulo. Então, aumentou muito a probabilidade dele fazer o quê? Vir testar esse suporte aqui de baixo, tá? Vir testar esse suporte aqui de baixo. Então, às vezes ele vem e volta para metade desse retângulo e retoma a baixa, né? Então, no caso aqui, olhando o movimento aqui que ele está fazendo de sair para cima aqui, fazer um fake out e voltar para dentro do retângulo, mostra e indica que ele vai vir abaixo aqui dos 22 mil dólares e 500, né? No curto prazo. Esses 22.500, uma vez que ele for perdido, tá? Ele vai, na minha opinião, retomar forte baixa, tá? Então eles podem, os ativos estão engatilhando aí uma baixa caso o S&P 500 não consiga fazer o rompimento da resistência, tá? Só que tem um detalhe muito interessante. Eu acho que essa alta recente aí do BTC, ela tá muito fraquinha, sabe? Ela não chegou a nenhuma retração de FIBO desse último grande movimento aqui, ó. Não chegou nem no primeiro movimento aqui nos 26 mil dólares, né? Que é aquela resistência que eu comentei com vocês. Então tá bem enfraquecida essa tendência ainda por enquanto. O ideal seria ele conseguir de fato buscar os 26 mil dólares. Mas, enfim, parece que ele não vai querer nem testar a primeira... Ele tá tendo uma resistência muito poderosa nessa região aqui, ó. Tá? Eu achei que ele viria para cá, ó. Que ele conseguiria vir entre os 26, 28 mil dólares, talvez até 30 mil nesse pullback aqui. Mas o BTC ele tá bem fraquinho, beleza? Acho que o Ethereum tá bem mais forte que o BTC nesse pullback aí. E aí a gente olha esse padrão, eu avalio esse padrão, eu estou de olho também. O mercado hoje ele tende a andar meio na maciota, preocupado com o índice de inflação que vai sair amanhã, para ver como é que vai ser a inflação dos Estados Unidos. Se a gente ainda está em zona de fase de contração econômica, provavelmente pode ter um pouco mais de retomada de baixa aí, tá? Então, um detalhe muito importante que eu acho legal colocar é você colocar uma linha, tá? Essa linha aqui. Isso aqui, a gente pode dizer que é um triângulo de alta, onde o preço tentaria entregar uma alta semelhante, né, à base, no caso, até os 30 mil dólares. Mas me parece que ele está sofrendo bastante nessa zona aqui de neutralidade. E aí o inverso acontece, tá? Ele está apanhando bastante aí para passar dessa zona, né? Vamos ver se ele consegue segurar acima dessa resistência aqui, dessa zona. Não sei, me parece ameaçador, tá? E aí o gráfico do Ethereum, o SDT. Bom, o gráfico do Ethereum SDT é a mesma coisa, né? Fez um bull trap aqui nessa região, tá? Então ele fez um bull trap, ele fez uma ameaça de rompimento da resistência no gráfico de 4 horas, apanhando bastante da região dos 1.800 dólares, bastante dificuldade de passar. Perdeu aí essa pequena linha aqui, esse micro canal de alta que estava se formando aqui, ele perdeu. Esse micro canal de alta aqui que a gente está enxergando, ele perdeu temporariamente. Vamos ver se ele evolui e continua na lateralidade. Se ele volta para dentro da lateralidade.
O pessoal que está montado em piscinas de liquidez provavelmente está recebendo bastante taxas, né, porque é um mês lateral, é um mês com dificuldade do preço tomar uma decisão. Então, por isso que a gente sai de ameaças de grandes quedas infinitas e retomadas de alta, né, no meio desse período. Mas está se desenhando aí gráficos, né, um pouco mais tenebrosos. Eu queria dar uma olhada no gráfico semanal do Ethereum. Bom, no momento ainda está muito cedo, mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de pullback de alta. São semanas de pullback de alta. Eu acredito que essa vai ser a última semana de alta desses ativos, tá? Porque para esse mês aí, a última semana... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Hoje é terça-feira. No final de semana, no domingo, vai ser dia 14. Então, no dia 14 vai chegar na metade do mês, né? Como da metade do mês vai vir alta, eu acredito que vai ser um mês doji, um mês de indefinição. Eu acredito que esse vai ser a última semana de alta do Ethereum e do BTC para esse mês. Eu acho que essa semana, a próxima semana, vai ser uma semana, na minha opinião, que pode trazer queda, tá? Principalmente depois do número de inflação aí aparecer. 6 semanas de alta é muito comum como um cenário de rally de alta no meio de uma tendência de baixa. E ele vem respeitando bastante esta média azul, que é a média, deixa eu pegar aqui, a média de 14 semanas, tá? Então a média de 14 semanas, geralmente ela vai respeitar como resistência também. Então ela é a primeira resistência um pouco mais forte. Mesmo com o Demerge, eu acho que essa alta aqui ela já foi precificada, o Demerge, né? Tá todo mundo sabendo que o Demerge vai acontecer em setembro. Então eu acho que ela já está precificando o Demerge aqui. Se a gente for ver nos ciclos aí, né, de baixa, é muito comum você ter, por exemplo, 6 semanas de alta de rally antes de uma nova temporada de baixa, tá? Mais quedas no mercado, né? Então, como nos eventos passados, né, o importante é a gente ver com o rompimento da resistência semanal. Aqui no caso, eu acho que ela chegou até 0,5 de FIBO aqui nessa retração. Não, 0,618 quase, ó. Chegou a quase 0,68 de retração aí dessa região. E aí depois ele evoluiu exatamente para o mesmo tamanho, né? O tamanho da retração, ela evoluiu praticamente o tamanho da entrega da baixa aqui. Então a gente tem que tomar cuidado que tendências de baixa elas são complicadas, tá? Vamos ver aqui, se a gente pegar aqui essa retração, esse movimento aqui de retração, ele meio que já completou, né? Ele já completou. Seria uma retração grandona como essa daqui. Deixa eu ver. Ó, 0,5 de FIBO, tá segurando 0,5 de FIBO, $1.780, E a próxima resistência principal seria 2.100, né? Que é o que eu comentei com vocês, que eu acho que não passa. E se a gente continuar numa bolha de explosão aí de vendas, aí pode ser que ele leve o preço lá de fato para os $200, né? Não, eu tô brincando, tá, pessoal? Calma, relaxa. Tu não deixou o like ainda, fofa? Tu não deixou o like? Hã? O que custa deixar o like? Isso aí é de graça, essa merda. É só apertar a porra do botão. Tu pega o mousezinho, vai levando até o troço aqui e clica. Hã? O que custa? Olha que eu vou ir na tua casa de caçar. Caso BTC aqui de longo prazo, deixa eu dar uma olhada no mensal aqui. No caso do gráfico do mensal do BTC, nós temos aquele risco do beijo da morte, né? Que é aquele pullback para o preço continuar caindo. Eu queria dar uma olhada no RSI. Nós nunca chegamos tão abaixo, tão fundo no mensal do BTC. Conforme eu expliquei para vocês também, a minha expectativa, né, é de se ele voltar a ter meses de baixa, que esses meses de baixa não sejam as quedas não sejam tão fortes assim, mas que eles completem esse ciclo de baixa. Então,
Ao mesmo tempo em que eu acredito em baixa, eu acredito que vai ser a última grande baixa do mercado, dos mercados, porque pelo menos de dezembro para janeiro eu acho que o mercado vai antecipar a recuperação econômica adiante, né? E por isso que eu já acho interessante os preços atuais para compra de longo prazo. Então, para compras de 2, 3 anos, para quem está iniciando no mercado de criptomoedas, né? Esses preços já estão bastante descontados. 23 mil, na minha visão, já está bastante descontado. Se conseguir comprar abaixo de 23 mil, ótimo, melhor, né? Mas, na minha opinião, esses preços já estão bastante descontados, porque mesmo retomando a baixa, eu acredito que ela não vai muito mais longe do que ela já foi, né? Eu acho que acredito ainda que 17 mil dólares vai ser o valor mais baixo que a gente vai encontrar em Bitcoin esse ano, tá? Se vir abaixo de 17, 16 mil dólares, eu vou ficar até surpreso, porque eu acho bem difícil ele não fazer um bear trap nessa região no gráfico mensal aí, tá? Porque já está bastante descontado. No gráfico semanal do Bitcoin, no caso, para o longo prazo, o que eu acredito é que nós estamos enxergando uma senhora zona de explosão de alta futura, né? O que acontece? Geralmente, depois que ele rompe temporariamente aqui, ele volta para testar uma última grande vez aqui, né? Que seria essa última queda semanal que eu comentei com vocês, que seria valores descontados, tá? E aí eu estou de olho no semanal numa possível divergência bullish aparecendo, surgindo aí nos próximos meses, tá? Então, no curto prazo aqui, acredito em mais queda. No médio prazo, acredito em mais queda, mas no longo prazo, acredito em alta. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!